Capítulo 38. Mor me sacudia. Só notei porque Eris me expulsou de sua mente assim que avançou contra aqueles soldados. Você ficou muito tempo aqui, foi tudo o que ele disse, acariciando meu rosto com uma garra preta. Então, eu saí aos tropeços pelo laço, e o escudo de Eris se fechou atrás de mim. Feire dizia Mor, com os dedos se enterrando em meus ombros, nas vestes de couro. Feire. Pisquei, e o sol e o sangue e a rua estreita entraram em foco. Pisquei e depois vomitei nos paralelepípedos entre nós. As pessoas, abaladas e petrificadas, apenas encararão. Por aqui disse Mor, e passou o braço por minha cintura quando me levou por um beco empoeirado e vazio. Para longe dos olhos observadores. Mal vi a cidade e a baía e o mar adiante, mal reparei que um poderoso tornado de escuridão e água e vento agora empurrava a frota de Hibern de volta ao horizonte. Como se os poderes de Tarquin e de Eris tivessem sido libertados pelo desaparecimento do rei. Cheguei a uma pilha de pedras caídas da construção em ruínas ao lado e, então, vomitei de novo. E de novo. Mor apoiou a mão em minhas costas, formando círculos tranquilizadores enquanto eu vomitava. Fiz o mesmo depois de minha primeira batalha. Todos fizemos. Nem mesmo era uma batalha não da forma como imaginei, exército contra exército em algum campo de batalha incrível, caótico e enlameado. Mesmo a batalha verdadeira hoje tinha ocorrido no mar. De onde os ilirianos agora planavam para a terra firme. Eu não suportava começar a contagem de quantos fizeram a viagem de volta. Não sabia o quanto Mor ou Eris ou Cashon ou Asriel conseguiam suportar. E o que eu acabara de ver? O rei estava aqui, sussurrei. A mão de Mor parou em minhas costas. O quê? Apoiei a testa contra o tijolo da construção diante mim, amornado pelo sol, e contei a ela o que vira na mente de Eris. O rei estava aqui e não estava. Outro truque, outro feitiço. Não por acaso Eris não conseguiu atacar sua mente, o rei não estava presente para que aquilo fosse feito. Fechei os olhos ao terminar, pressionando a testa com mais força contra o tijolo. Sangue e suor ainda me cobriam. Tentei me lembrar de como minha alma se encaixava normalmente no corpo, da prioridade das coisas, de minha forma de ver o mundo. O que fazer com braços e pernas na quietude? Como eu costumava posicionar as mãos sem uma espada entre elas? Como eu parava de me mover? Mor apertou meu ombro, como se entendesse os pensamentos acelerados, a estranheza de meu corpo. A guerra se deflagrara por 7 anos. Anos. Quanto tempo essa duraria? Deveríamos encontrar os outros, sugeriu Mor, e me ajudou a me erguer antes de atravessar nós duas de volta ao palácio que avultava acima. Eu não conseguia mandar outro pensamento pelo laço. Descobrir onde Eris estava. Não queria que ele me visse e me sentisse em tal estado. Mesmo sabendo que ele não me julgaria. Rezan também derramara sangue no campo de batalha naquele dia. E em muitos outros antes desse. Todos os meus amigos o fizeram. E consegui entender apenas por um segundo, conforme o vento soprava à nossa volta porque alguns governantes, humanos e féricos, tinham se curvado diante de Hibern. Curvaram-se para não enfrentar aquilo. Não era apenas o custo da vida que partia, devastava e dividia. Era a mudança de alma que a acompanhava a percepção de que eu poderia talvez voltar a Velaris, talvez ver a paz ser conquistada, e as cidades, reconstruídas, mas essa batalha, a guerra. Eu seria a coisa para sempre transformada. A guerra permaneceria comigo por muito tempo depois de acabar, alguma cicatriz invisível que talvez esmaecesse, mas nunca desapareceria por completo. Mas, por meu lar, por Prythian e pelo território humano e tantos outros. Eu limparia minhas lâminas e lavaria o sangue da pele. E faria isso de novo, e de novo, e de novo. O andar intermediário do prédio era uma confusão de emoções, soldados da corte estival, ensopados de sangue, mancavam em volta de curandeiros e criados que corriam para ajudar os feridos dispostos no chão. O rio no centro do salão corria vermelho.
Mais e mais atravessavam, levados por grão-féricos de olhos arregalados. Alguns ilirianos tão ensanguentados quanto, mas com os olhos límpidos levavam os próprios feridos para dentro, pelas janelas abertas e as portas das varandas. Mor e eu observamos o espaço, a multidão, o fedor da morte e os gritos dos feridos. Tentei engolir, mas minha boca estava seca demais. Onde estão? Reconheci o guerreiro no mesmo momento que ele me viu. Varian, ajoelhado diante de um soldado ferido, a coxa dilacerada, ficou completamente imóvel quando nos encaramos. A pele marrom estava manchada de sangue tão forte quanto os rubis que enviara para nós, e os cabelos brancos estavam colados na cabeça, como se tivesse acabado de tirar o elmo. Varian assobiou com os dentes trincados, e um soldado surgiu a seu lado, tomando seu lugar e amarrando um torniquete na coxa do macho ferido. O príncipe de Adriata se levantou. Não tinha magia restante em mim para um escudo. Depois de ver isso com o rei, havia apenas um poço vazio onde antes meu medo era como um mar revolto dentro do corpo. Mas senti o poder de Mor se colocar entre nós. Havia uma promessa de morte sobre minha cabeça. Da parte deles. Varian se aproximou, devagar. Contido. Como se o corpo inteiro doesse. Apesar de o belo rosto não revelar nada. Apenas a exaustão dos ossos. A boca de Varian se abriu, e depois se fechou. Eu também não tinha palavras. Então, Varian disse, com a voz tão rouca que eu soube que ele estivera gritando por um longo tempo. Ele está na sala de jantar de Carvalho. Aquela onde eu jantei com eles pela primeira vez. Apenas assenti para o príncipe e comecei a caminhar pela multidão, Mor se mantendo bem a meu lado. Achei que Varian falava de Ressan. Mas era Tarquin quem vestia a armadura prateada coberta de sangue à mesa de jantar, com mapas e esquemas diante de si e féricos da corte estival ensopados de sangue ou imaculados lotando o cômodo ensolarado. O grão-senhor da corte estival ergueu o rosto da mesa quando péramos sob a ombreira da porta. Ele me observou, e depois, Mor. A bondade e a consideração que eu vira pela última vez no rosto do grão-senhor haviam sumido. Foram substituídas por uma coisa sombria e fria capaz de revirar meu estômago. Sangue coagulara em um corte espesso em seu pescoço, e os fragmentos secos caíram quando Tarquin olhou para as pessoas na sala e ordenou: Deixem-nos. Ninguém sequer ousou olhar duas vezes para ele quando saíram em fileira. Eu fizera algo terrível da última vez que tínhamos estado ali. Tinha mentido e roubado. Invadira a mente de Tarquin e o enganara para que me acreditasse inocente. Inofensiva. Não o culpava pelo rubi de sangue enviado. Mas, se queria cobrar a vingança agora. Soube que vocês duas limparam o palácio. E ajudaram a limpar a ilha. As palavras saíram baixas, sem vida. Mor inclinou a cabeça. Seus soldados lutaram bravamente ao nosso lado. Tarquin a ignorou, os olhos turquesa devastadores sobre mim. Observando o sangue, os ferimentos, as vestes de couro. Depois, o anel da parceria em meu dedo, a safira estelar opaca, com sangue incrustado entre os delicados sulcos e os arcos do metal. Achei que tivesse vindo terminar o serviço, disse Tarquin para mim. Não ousei me mover. Soube que Talinha levou. Então, soube que a corte primaveril caiu. Desabou de dentro para fora. O povo se revoltou. E você desapareceu. Quando vi a legião iliriana entrando. Achei que tivesse vindo atrás de mim também. Para ajudar Iberna a acabar conosco. Varian não contará a ele, sobre a mensagem que mandara a Anren. Não um pedido de ajuda, mas um aviso desesperado para que Anren se salvasse. Tarquin não sabia que viríamos. Jamais nos aliaríamos a Iberna. Exclamou Mor. Estou falando com Feiriar Cheron. Eu jamais ouvira Tarquin usar aquele tom. Mor fervilhou de ódio, mas não disse nada. Por quê? Indagou Tarquin, com luz do sol se refletindo na armadura cujas escamas delicadas e sobrepostas imitavam as de um peixe. Não sabia do que ele estava falando.
Porque o tínhamos enganado e roubado. Porque tínhamos vindo ajudar. Por que fazer os dois? Nossos sonhos são os mesmos. Foi tudo em que consegui pensar. Um reino unido, no qual feéricos inferiores não seriam mais isolados. Um mundo melhor. O oposto daquilo por que Ibern lutava. Pelo que seus aliados lutavam. É assim que justifica ter roubado de mim. Meu coração deu um salto. Rezan falou, atrás de mim, sem dúvida depois de atravessar até ali. Minha parceira e eu tínhamos nossos motivos, Tarquin. Meus joelhos quase cederam diante da tranquilidade da voz, do rosto salpicado de sangue que, ainda assim, não exibia sinais de um grande ferimento, da armadura escura idêntica às de Asriel e Cashon que se mantinha intacta apesar de alguns poucos arranhões profundos, para os quais eu mal suportava olhar. Cashon e Asriel. Bem. Supervisionando os ilirianos feridos e montando acampamento nas colinas. Tarquin olhou de Rhys para mim. Parceira. Não era óbvio? Perguntou Rhysand, com um piscar do olho. Mas havia tensão nos olhos, aguçada e assombrada. Meu peito se apertou. O rei deixou algum tipo de armadilha para... Rhys passou a mão por minhas costas. Não? Não, estou bem. Transtornado por não ter visto que era uma ilusão, mas, bem... O rosto de Tarquin nem mesmo se alterou daquela ira fria. Quando foi para a corte primaveril e enganou também Talin sobre sua verdadeira natureza, quando lhe destruiu o território. Deixou a porta aberta para Ibern. Eles aportaram em seu cais. Sem dúvida para esperar que a muralha caísse e, então, velejar para o sul. Tarquin grunhiu. Foi uma viagem fácil até minhas portas. Você fez isso. Eu podia jurar que sentiria se encolher pelo laço. Mas meu parceiro disse, calmamente. Não fizemos nada. Ibern escolhe suas ações, não nós. Ele indicou Tarquin com o queixo. Minha força permanecerá acampada nas colinas até que você tenha determinado se a cidade está segura. Então, partiremos. E planeja roubar algo antes de ir? Rhys ficou completamente calado. Pensando, percebi, se pediria desculpas. Explicaria. Eu o poupei da escolha. Cuide de seus feridos, Tarquin. Não me dê ordens. O rosto do antigo almirante da corte estival, do príncipe que comandará a frota no porto até que o título lhe fora imposto. Observei a exaustão que lhe embaçava os olhos, o ódio e o luto. Pessoas tinham morrido. Muitas pessoas. A cidade que Tarquin lutara tanto para reconstruir, o povo que tentava lutar para superar as cicatrizes de Amaranta. Estamos à disposição, falei para Tarquin, e saí. Mor continuou por perto, e passamos para o corredor a fim de encontrar um grupo de conselheiros e soldados nos observando com atenção. Atrás de nós, Rhys falou para Tarquin. Eu não tive escolha. Fiz aquilo para tentar evitar isto, Tarquin. Para impedir Ibern antes que chegasse a esse ponto. Sua voz estava tensa. Saia, retrucou Tarquin, apenas. E leve seu exército junto. Podemos vigiar a baía agora que eles não têm o elemento surpresa. Silêncio. Mor e eu nos demoramos do lado de fora das portas abertas, sem virar para trás, mas nós duas ouvimos. Ouvimos quando Rhysand falou. Eu vi o bastante de Ibern na guerra para dizer a você que este ataque foi apenas uma fração do que o rei planeja libertar. Uma pausa. Venha para a reunião, Tarquin. Precisamos de você. Prithian precisa de você. Outro segundo de silêncio. Então, Tarquin falou. Saia. A oferta de Feire se mantém, estamos à disposição. Leve sua parceira e saia. E sugiro avisá-la que não dê ordens a grão, senhores. Enrijeci o corpo, prestes a me virar, quando Rhys falou. Ela é grã senhora da corte noturna. Pode fazer o que quiser. A parede de feéricos diante de nós recuou levemente. Agora me observavam, alguns boquiabertos.
Um burburinho ondulou entre eles. Tarquin soltou uma risada baixa e amarga. Você gosta mesmo de cuspir nas tradições. Rhys não disse mais nada, seus passos determinados soaram sobre o piso de azulejo até que a mão de meu parceiro aquecesse meu ombro. Ergui o rosto para ele, ciente de todos os que nos olhavam, chocados. Olhavam para mim. Rhys deu um beijo em minha têmpora suada e com uma crosta de sangue, e sumimos. Capítulo 39. O acampamento iliriano permaneceu nas colinas acima de Adriata. Principalmente porque havia tantos feridos que não os podíamos transferir até que tivessem se curado o suficiente para sobreviver à mudança. Asas destroçadas, tripas para fora, rostos dilacerados. Não sei como meus amigos ainda estavam de pé enquanto cuidavam dos feridos como podiam. Eu mal vi Asriel, que mantera uma tenda para organizar as informações reunidas pelos batedores. A frota de Ibern tinha recuado. Não para a corte primaveril, mas para o outro lado do mar. Nenhum sinal de qualquer outra força esperando para atacar. Nenhum sussurro sobre Talin ou Jurian. Queshon, no entanto. Ele mancava entre os feridos dispostos no piso rochoso e seco, oferecendo palavras de motivação ou conforto para os soldados ainda à espera de atendimento. Com os sifões, podia fazer reparos rápidos no campo de batalha, mas, nada extenso. Nada complexo. O rosto de Queshon, sempre que nos cruzávamos quando eu buscava suprimentos para os incansáveis curandeiros, estava sério. Exausto. Ainda usava a armadura, e, embora tivesse limpado o sangue da pele, algum ainda se agarrava perto do colarinho do peitoral. O vazio em seus olhos cor de avelã era o mesmo que cobria os meus. E os de Mor? Mas Rhys. Os olhos estavam atentos. Alertas. A expressão sombria, mas... era nele que os soldados se inspiravam. Rhys era tudo o que deveria ser, um grão-senhor confiante na vitória, cujas forças tinham destruído a frota de Ibern e salvado uma cidade de inocentes. O fardo daquilo sobre os soldados de Rhys era pesado, mas um custo que valia a vitória. Ele caminhava pelo acampamento cuidando de feridos, da informação que Asriel fornecia, verificando os comandantes, ainda usando a armadura iliriana. Mas as asas não estavam ali. Tinham sumido antes de Rhys aparecer na câmara de Tarquin. O sol se pôs, deixando um manto de escuridão sobre a cidade abaixo. Muito mais escura que quando eu a vira pela última vez, viva e brilhante com luz. Mas aquela nova escuridão. Nós a tínhamos visto em Velaris depois do ataque. E agora a conhecíamos bem demais. Luzes féricas tremeluziam sobre nosso acampamento, emoldurando as garras de todas aquelas asas ilirianas conforme se moviam ou descansavam, feridas. Eu sabia que muitos olhavam para minha Grã Senhora. Mas não consegui estampar a tranquilidade de Rhys. O triunfo silencioso. Então, continuei buscando tigelas de água fresca e continuei movendo os ensanguentados. Ajudei a segurar soldados que gritavam até que meus dentes trincassem devido à força de suas convulsões. Eu me sentei apenas quando minhas pernas não mais conseguiam me manter de pé, sobre um balde virado do lado de fora da tenda dos curandeiros. Apenas por alguns minutos eu me sentaria por apenas alguns minutos. Acordei dentro de outra tenda, deitada em uma pilha de peles, a luz férica estava tênue e suave. Rhys estava sentado a meu lado, pernas cruzadas, os cabelos incomumente embaraçados. Manchados de sangue como se estivesse em suas mãos quando as passou pelos cabelos. Por quanto tempo fiquei apagada? Minhas palavras saíram ásperas. Ele ergueu a cabeça de onde estudava uma variedade de papéis espalhados nas peles adiante. 3 horas. O alvorecer ainda está longe, você devia dormir. Mas me apoiei nos cotovelos. Você está acordado? Rhys deu de ombros, bebendo da taça de água ao lado. Não fui eu quem caiu de um balde de cara na lama. O sorriso sarcástico sumiu. Como está se sentindo? Eu quase disse bem, mas... ainda estou entendendo como me sentir. Um aceno cauteloso. A guerra deflagrada é assim.
leva um tempo para decidir como lidar com tudo o que ela traz. Os custos. Eu me sentei de vez, observando os papéis que Liz dispusera. Listas de fatalidades. Aproximadamente uns 100 nomes, mas... Você os conhecia, os que morreram. Os olhos violeta de Liz se fecharam. Alguns. Tarquin perdeu muitos mais que nós. Quem conta as famílias? Cashon. Ele enviará listas depois do alvorecer, quando virmos quem sobreviverá à noite. E visitará as famílias daqueles que ele conhecia. Eu me lembrei de que, certa vez, Liz me contou ter buscado entre as listas de fatalidades na guerra os nomes de amigos. O pesar que todos sentiam, o medo de encontrar um nome familiar. Tantas sombras embaçavam aqueles olhos violeta. Coloquei a mão na de Liz. Ele estudou meus dedos sobre os dele, os arcos de sujeira sob minhas unhas. O rei só veio hoje, disse Liz, por fim para me provocar. O ataque à biblioteca, esta batalha. Era uma forma de brincar comigo. Conosco. Toquei-lhe o maxilar. Frio, a pele de Liz estava fria, apesar da noite quente de verão que nos envolvia. Não vai morrer nesta guerra, Hilsan. Sua atenção se voltou para mim. Segurei o rosto de Liz com as duas mãos agora. Não dê atenção a uma palavra que ele disser. Ele sabe. Ele sabe sobre nós. Nossas histórias. E aquilo apavorava Liz. E conhecia a biblioteca. Ele a escolheu pelo que ela representa para mim, não apenas para levar nesta. Então, aprenderemos onde atingi-lo, e golpearemos com força. Melhor ainda, nós o mataremos antes que possa fazer mais mal. Liz sacudiu a cabeça levemente, retirando o rosto de minhas mãos. Se fosse apenas o rei a quem enfrentar. Mas com o caldeirão em seu arsenal. E era a forma como os ombros de Liz começaram a se curvar, a forma como o queixo abaixou tão devagar. Segurei as mãos de Liz de novo. Precisamos de aliados, falei, com os olhos ardendo. Não podemos enfrentar sozinhos o fardo desta guerra. Eu sei. As palavras eram pesadas, cautelosas. Adiante a reunião com os grãos-senhores. 3 dias a partir de hoje. Farei isso. Jamais tinha ouvido aquele tom, aquela quietude. E foi exatamente por causa disso que falei. Amo você. Liz levantou a cabeça, e os olhos se encheram de lágrimas. Houve uma época em que sonhei ouvir isso, murmurou meu parceiro. Quando jamais achei que ouviria de você. Liz indicou a tenda, Adriata além dela. Nossa viagem até aqui foi a primeira vez que me permiti ter esperanças. A essas estrelas que ouvem, e aos sonhos que são atendidos. No entanto, hoje, com Tarquin. O mundo deveria saber como eu sei. O mundo deveria saber o quanto você é bom, Hilsan. O quanto todos vocês são maravilhosos. Não sei dizer se deveria ficar preocupado por dizer essas coisas tão boas sobre mim. Talvez as provocações do rei a tenham afetado. Belisquei seu braço, e Liz soltou uma gargalhada baixa antes de levantar o rosto e observar meus olhos. Ele inclinou a cabeça. Eu deveria me preocupar. Coloquei a mão na bochecha de Liz mais uma vez, a pele sedosa agora parecia quente. Você é altruísta, e corajoso, e bondoso. É mais do que jamais sonhei para mim, mais que eu. Engasguei com as palavras e engoli em seco, inspirando profundamente. Não tinha certeza se Liz precisava ouvir aquilo depois do que dissera o rei, mas eu precisava falar. Luz estelar agora dançava em seus olhos. Mas continuei. Nessa reunião com os grãos-senhores, que papel interpretará? O de sempre. Assente, tendo antecipado a resposta. E os demais interpretarão os papéis de sempre também. E tirei a mão do rosto de Liz e a coloquei sobre seu coração. Acho que chegou a hora de retirarmos as máscaras. De pararmos de interpretar. Ele esperou, prestando atenção. Velaris não é mais segredo. O rei sabe muito sobre nós, sobre quem somos. O que somos. É
Se nos aliaremos aos demais grãos-senhores. Acho que precisam da verdade. Precisarão da verdade para confiar em nós. A verdade sobre quem você realmente é, quem Mori Keshon e Asriel realmente são. Olhe como as coisas foram mal contar com hoje. Não podemos permitir que continue assim. Então, chega de máscaras, chega de papéis interpretados. Iremos como nós mesmos. Como uma família. Se a provocação do rei me ensinou uma coisa, foi isso. Os jogos tinham acabado. Não haveria mais disfarces, nenhuma mentira. Talvez ele achasse que aquilo nos levaria a continuar com tais coisas. Mas, para ter uma chance. Talvez a vitória estivesse na direção oposta. Na honestidade. Com nosso grupo unido, exatamente como éramos. Esperei que Liz me dissesse que eu era jovem e inexperiente, que eu não sabia nada sobre política e guerra. Mas Liz apenas roçou minha bochecha com o polegar. Eles podem se ressentir das mentiras com que os alimentamos ao longo dos séculos. Então, deixaremos claro que entendemos, e deixaremos claro que não tínhamos um modo alternativo de proteger nosso povo. Mostraremos a eles a corte dos sonhos, disse Liz, baixinho. Assente. Nós a mostraríamos também a Kirieres e Beron. Mostraríamos quem éramos para nossos aliados, e para nossos inimigos. Estrelas reluzirão e queimaram naqueles lindos olhos. E quanto a seus poderes? O rei também soubera sobre eles, ou adivinhara. Eu soube pelo tom cauteloso de Liz que ele já tinha uma opinião formada. Mas a escolha era minha, Liz a aceitaria a meu lado, não importava o que eu decidisse. Enquanto pensei a respeito. Acho que a revelação de nosso lado bom pode ser considerada uma forma de manipulação. Ainda mais se revelarmos que sua parceira roubou o poder de todos. Se o rei planeja usar essa informação contra nós, lidaremos com isso depois. Tecnicamente, esse poder lhe foi dado, mas, você está certa. Navegamos águas traiçoeiras. Nossa imagem, como contaremos a história de modo a não julgarem se tratar de um embuste ou ardil. Mas, quando se trata de você, escuridão apagou as estrelas nos olhos de Liz. A escuridão de assassinos e ladrões, a escuridão da morte implacável. Você poderia inclinar a balança em favor de Iberno se algum dos grão-féricos estiver considerando uma aliança. Beron pode tentar matá-la, com ou sem guerra. Duvido que até mesmo Eris consiga impedi-lo. Eu podia ter jurado que o acampamento de guerra estremeceu diante do poder que despertou com um murmúrio, da ira. Vozes do lado de fora da tenda se tornaram sussurros. Ou silêncio total. Mas eu me aproximei e beijei Liz suavemente. Lidaremos com isso, falei contra sua boca. Liz afastou os lábios dos meus, o rosto sério. Esconderemos todos os seus poderes, exceto o que dei a você. Como minha grã senhora, é esperado que tenha recebido algum poder. Engoli em seco, assentindo, e tomei um longo gole da taça de água de Liz. Chega de mentiras, chega de ilusão, exceto por minha magia. Que Tarquin fosse a primeira e última vítima de nosso artifício. Mordi o lábio. E quanto a Miriam e Dracon? Descobriu algo sobre onde podem estar. Assim como aquela legião de guerreiros féricos aéreos. A pergunta pareceu tirar Liz de qualquer que fosse o lugar para onde tinha ido enquanto contemplava o que estava diante de nós. Liz suspirou, observando aquelas listas de fatalidades de novo. A tinta escura parecia absorver a luz férica. Não? Os espiões de Ásia não encontraram sinais deles em nenhum dos territórios ao redor. Liz esfregou a têmpora. Como se some com um povo inteiro. Suponho que a tática de Jurian para atraí-los tenha funcionado contra ele. Jurian, não houverá um sussurro seu na batalha de hoje. Parece que sim. Liz sacudiu a cabeça, e a luz dançou nas mechas negras como corvos de seus cabelos. Eu deveria ter estabelecido protocolos com eles, séculos atrás. Formas de contatá-los, de sermos contatados se precisássemos de ajuda. Por que não o fez? Eles queriam ser esquecidos pelo mundo.
Quando vi o quanto Cretia se tornou pacífica. Não queria que o mundo se intrometesse com eles também. Um músculo se contraiu no maxilar de Rhys. Se de alguma forma os encontrássemos. Isso bastaria. Se primeiro pudermos impedir que a muralha desabe, quero dizer. Nossas forças e as de Dracon, talvez até mesmo as da rainha Vassacilúcia em conseguir encontrá-la, contra toda a Iberno. Contra quaisquer truques ou feitiços que o rei ainda planejasse libertar. Rhys ficou calado por um momento. Talvez precise bastar. Foi a forma como a voz ficou rouca, o modo como os olhos estremecerão, que me fez dar um beijo na boca de Rhys e apoiar a mão em seu peito e o empurrar para o chão, onde estavam as peles. Rhys levantou as sobrancelhas, mas um meio sorriso lhe surgiu nos lábios. Há pouca privacidade em um acampamento de guerra, avisou Rhys, e parte da luz voltou a seus olhos. Eu apenas montei Rhys, abri o botão do alto do casaco preto. Depois, o seguinte. Então, acho que precisará fazer silêncio, argumentei, desabotoando a frente do casaco até que se abrisse e revelasse a camisa por baixo. Passei o dedo pelo arabesco de tatuagem que despontava perto do pescoço de Rhys. Quando o vi enfrentar o rei hoje. Rhys acariciou minhas coxas com os dedos. Eu sei. Senti você. Puxei a bainha da camisa, e Rhys se apoiou nos cotovelos, me ajudando a tirar seu casaco e, depois, a camisa por baixo. Um hematoma manchava as costelas, um borrão violento. Está tudo bem, disse Rhys, antes que eu conseguisse falar. Um disparo de sorte. Com o quê? De novo, aquele meio sorriso. Uma lança. Meu coração parou. Uma. Acariciei delicadamente o hematoma, engolindo em seco. Com veneno férrico na ponta. Meu escudo bloqueou a maior parte, mas não o bastante para evitar o impacto. Pesar revirou meu estômago. Mas eu me abaixei e beijei o ferimento. Rhys soltou um longo suspiro, e seu corpo pareceu se acomodar. Calmo. Então, beijei o ferimento de novo. Desce mais. Rhys desenhou círculos preguiçosos em meu ombro, minhas costas. Senti o escudo se posicionar em volta da tenda quando desabotoei a calça de Rhys. Conforme desce beijando a superfície musculosa de sua barriga. Mais baixo. As mãos de Rhys deslizaram para meus cabelos quando o resto das roupas sumiu. Acariciei com a mão uma vez, duas, me deliciando com a sensação de Rhys, por saber que ele estava ali, que nós dois estávamos seguros. Então, imitei o movimento com a boca. Os grunhidos de prazer de Rhys preencheram a tenda, abafando os gritos distantes dos feridos e dos moribundos. Vida e morte, pairando tão perto, sussurrando em nossos ouvidos. Mas provei Rhys e o adorei com as mãos e a boca e, então, o corpo, e esperei que esse resquício de vida que oferecíamos, essa luz inextinguível entre nós, afastasse um pouco mais a morte. Pelo menos por mais um dia. Poucos ilirianos a mais morreram durante a noite. Mas, no alto das colinas, os gritos e as lamúrias do povo de Tarquin se elevavam até nós nas nuvens de fumaça dos incêndios ainda acesos e iniciados por Iberno. Eles continuavam queimando quando partimos, nas horas iniciais após o alvorecer, atravessando de volta a Velaris. Queshon e Asriel ficaram para liderar as legiões ilirianas até o novo acampamento em nossas fronteiras ao sul e o primeiro voo de lá em direção às Estepes. Para oferecer condolências a algumas daquelas famílias. Nesta estava à espera no saguão da casa da cidade, com uma impaciente Anren sentada em uma cadeira diante da lareira apagada da sala de estar. Nenhum sinal de Ellen, mas antes que eu pudesse perguntar, Nesta indagou. O que aconteceu? Rhys olhou para mim e, então, para Anren, que tinha se levantado e agora nos observava com a mesma expressão de Nesta. Houve uma batalha. Vencemos, respondeu meu parceiro. Sabemos disso, falou Anren, com os pequenos pés quase silenciosos sobre os tapetes conforme caminhou até nós. O que aconteceu com Tarquin? Mor inspirou para dizer algo sobre Varian que provavelmente não acabaria bem para nenhum de nós, e então, interrompi.
Bem, ele não tentou nos matar assim que nos viu, então, as coisas foram relativamente bem. Rhys me lançou um olhar divertido. A família real permanece viva e bem. A armada de Tarquin sofreu perdas, mas Cresseida e Varian saíram ilesos. Algo tenso na expressão de Anren pareceu relaxar diante das palavras cuidadosas, diplomáticas. Mas Nesta olhava entre nós todos, com as costas ainda rígidas, a boca formando uma linha fina. Onde ele está? Quem? Cantarolou Rhys. Cashon. Achei que jamais ouviria tal nome sair dos lábios de Nesta. Cashon sempre fora ele ou aquele lá. E Nesta estava, andando de um lado para o outro no saguão. Como se estivesse preocupada. Abri a boca, mas Mor foi mais rápida. Está ocupado. Jamais tinha ouvido sua voz tão afiada. Gélida. Nesta encarou Mor. Minha irmã contraiu o maxilar, depois relaxou e, então, tensionou outra vez como se travasse alguma batalha para manter as perguntas dentro de si. Mor não desviou o olhar. Mor jamais parecera incomodada com a menção das amantes passadas de Cashon. Talvez porque jamais tinham significado tanto, não da forma que importava. Mas, se o guerreiro iliriano não mais servisse de tampão físico e emocional entre ela e Asriel. E pior, se a pessoa que causasse essa ausência fosse Nesta. Quando ele voltar, guarde essa língua bifurcada atrás dos dentes, disse Mor, inexpressiva. Meu coração bateu furioso, e meus braços ficaram inertes ao lado do corpo diante do insulto, da ameaça. Mor admoestou Rhys, no entanto. Ela, devagar, muito devagar, olhou para ele. Não havia nada além de determinação irredutível na expressão de Rhys. Agora partiremos para a reunião em 3 dias. Mande mensageiros para os demais grãos-senhores para informá-los. E chega de discutir onde nos encontraremos. Escolha um lugar e acabe com isso. Mor encarou Rhys por um segundo e, depois, voltou os olhos para minha irmã. O rosto de Nesta não tinha se alterado, a frieza que o delineava não cedera. Estava tão imóvel que parecia mal respirar. Mas não se moveu. Não desviou o olhar de Morrigan. Mor desapareceu mais rápido que um piscar de olhos. Nesta apenas se virou e foi para a sala de estar, onde reparei que livros estavam dispostos na mesa baixa diante da lareira. Anren seguiu minha irmã com leveza, lançando um olhar para Rhys por cima do ombro. O movimento agitou a blusa cinza de Anren o suficiente para que eu visse o brilho vermelho despontando sob o tecido. O colar de rubis que usava, escondido sob a camisa. Presente de Varian. Mas Rhys assentiu para Anren, e a fêmea perguntou à minha irmã. Onde estávamos? Nesta se sentou na poltrona, segurando os braços com tanta força que os nós dos dedos marcaram a pele. Estava explicando como os limites territoriais foram formados entre as cortes. As palavras soaram distantes, entrecortadas. Elas também começaram aulas de história. Estou tão chocado quanto você que esta casa ainda esteja de pé. Engoli minha gargalhada, dando o braço a Rhys e puxando-o pelo corredor. Fazia tempo desde que eu o vira tão sujo. Nós dois precisávamos de um banho, mas havia algo que eu devia fazer primeiro. Precisava fazer. Cashon foi à guerra muitas vezes, menina, murmurou Anren para Nesta, atrás de nós. Não é general das forças de Rhys à toa. Esta batalha foi uma brincadeira em comparação ao que está por vir. Provavelmente está visitando as famílias dos mortos enquanto conversamos. Voltará antes da reunião. Não me importo, replicou Nesta. Pelo menos estava falando de novo. Segurei Rhys no meio do corredor. Com tantos ouvidos atentos na casa, eu disse pelo laço, me leve à prisão. Agora mesmo. Rhys não fez perguntas. Capítulo 40. Não tinha osso para levar. Embora cada passo para cima daquela colina, e depois para baixo na escuridão, me dilacerasse e pesasse sobre mim, continuei me movendo. Continuei colocando um pé diante do outro. Tinha a sensação de que Rhys fazia o mesmo.
De pé diante do entalhador de ossos 2 horas depois, o antigo deus da morte ainda usando a pele de meu provável futuro filho, eu disse. Encontre outro objeto que deseja. Os olhos violetas se incendiarão. Porque o grão-senhor ficou no corredor. Ele tem pouco interesse em vê-lo. Parcialmente verdade. Rhys se perguntou se o golpe contra o orgulho do entalhador funcionaria a nosso favor. Você fida sangue, e a morte. O entalhador inspirou uma grande lufada de ar. De meu cheiro. Escolha outro objeto que não o Uróboro. Foi tudo o que eu disse. Iber sabia sobre nossas histórias, nossos possíveis aliados. Restava um pingo de esperança de que não antecipariam o entalhador. Não desejo nada além de minha janela para o mundo. Evitei o anseio de fechar as mãos em punho. Poderia oferecer tantas outras coisas a você. Minha voz ficou baixa, contida. Tem medo de reivindicar o espelho. O entalhador de ossos inclinou a cabeça. Por quê? Você não tem medo dele? Não? Um pequeno sorriso. Ele se inclinou para o lado. Também tem medo do espelho, Rysand. Meu parceiro não se deu o trabalho de responder do corredor, embora tenha se aproximado e se recostado contra o batente da porta, de braços cruzados. O entalhador suspirou ao ver Rysand. Ao ver a poeira e o sangue e as roupas amassadas. Então, falou. Ah, prefiro você ensanguentado. Escolha outra coisa, respondi. E não uma tarefa inútil desta vez. O que me daria? Riquezas não têm serventia para mim aqui. Poder não tem influência contra a pedra. Ele riu. E quanto a seu primeiro filho? Um sorriso obscuro quando ele gesticulou com aquela mão de menino para si mesmo. A atenção de Rhys passou para mim. Surpresa, surpresa e algo mais profundo, mais carinhoso lhe percorria o rosto. Não apenas qualquer menino, então. Minhas bochechas corarão. Não? Não apenas qualquer menino. É grosseiro, Medstead, falar quando ninguém consegue ouvir. Lancei um olhar de irritação para o entalhador. Não há nada mais, então. Nada mais que não me destruirá se eu sequer olhar para o objeto. Traga-me o Uróboro e sou o seu. Tem minha palavra. Sopesei a expressão beatífica no rosto do entalhador antes de sair andando. Onde está meu osso? A exigência interrompeu a escuridão. Continuei andando. Mas Rhys atirou algo ao entalhador. Do almoço. O chiado de indignação do entalhador quando um osso de galinha quicou no chão nos acompanhou até a saída. Em silêncio, começamos a caminhada pela prisão. O espelho. Precisava encontrar alguma forma de obtê-lo. Depois do encontro. Só por precaução, caso ele me destruísse. Como ele é? A pergunta foi baixa, hesitante. Eu sabia de quem ele estava falando. Entrelacei os dedos com os de Rysand e apertei forte. Deixe-me mostrar. E conforme caminhávamos pela escuridão, na direção daquela luz distante, ainda oculta, eu mostrei. Estávamos famintos quando voltamos para a casa na cidade. Mas como nenhum de nós sentiu vontade de esperar a comida ser preparada, Rhys e eu seguimos direto para a cozinha, passando por Anren e Nesta, e dando a elas nada mais que um aceno. Minha boca já estava aguando quando Rhys abriu com o ombro a porta vai-vem para a cozinha. Olhamos o que havia dentro, e peramos subitamente. Ela estava entre Niuala e Serridven na longa mesa de trabalho. Todas as três, cobertas de farinha. Havia algum tipo de bagunça com massa na superfície diante delas. As duas ex-espiãs se curvaram imediatamente para Rhys e Ellen. Havia um brilho fraco nos olhos castanhos. Como se estivesse se divertindo com as duas. Niuala engoliu em seco. A senhora disse que estava com fome, então, fomos fazer algo para ela. Mas, ela disse que queria aprender, então. Mãos enroscadas em sambras se ergueram em um gesto de impotência, e farinha flutuou delas como véus de neve. Estamos fazendo pão. Ellen nos encarava, e,
quando seus olhos começaram a se fechar, dei um grande sorriso e falei: espero que fique pronto logo, estou faminta. Ellen ofereceu um sorriso fraco como resposta e assentiu. Ela estava com fome. Estava fazendo algo. Aprendendo algo. Vamos tomar banho, anunciei, mesmo quando meu estômago roncou. Deixaremos vocês com a cozinha. Puxei Liz para o corredor antes de elas terminarem de se despedir, e a porta da cozinha se fechou atrás de nós. Levei a mão ao peito, recostando-me contra os painéis de madeira da parede da escada. A mão de Liz cobriu a minha um segundo depois. Foi o que senti, disse ele. Quando vi você sorrir naquela noite em que jantamos diante do Sidra. Eu me aproximei, apoiando a testa contra seu peito, bem sobre o coração. Ela ainda tem um longo caminho pela frente. Todos temos. Liz acariciou minhas costas com a mão. Inclinei o corpo na direção do toque, saboreando o calor e a força. Durante longos minutos, ficamos ali. Até que eu disse: vamos encontrar outro lugar para comer, fora. Liz não dava indícios de que me soltaria. Olhei para cima por fim. Encontrei seus olhos brilhando com aquela luz familiar, maliciosa. Acho que estou com fome de outra coisa, ronronou Liz. Meus dedos dos pés se fecharam dentro das botas, mas ergui as sobrancelhas e falei, tranquilamente. Liz mordiscou o lobo de minha orelha e, depois, sussurrou em meu ouvido conforme nos atravessou para o quarto, onde 2 bandejas de comida agora esperavam sobre a escrivaninha. Devo a você por ontem à noite, parceira. Liz me deu a cortesia, pelo menos, de escolher o que ele consumiria primeiro, eu ou a comida. Escolhi sabiamente. Nesta estava esperando à mesa do café na manhã seguinte. Não por mim, percebi quando o olhar de minha irmã passou direto por mim, como se eu fosse mais uma criada. Mas por outra pessoa. Fiquei de boca fechada, não me dei o trabalho de dizer que Cashon ainda estava nos acampamentos de guerra. Se ela não perguntaria, não me meteria naquilo. Não quando Henry alegava que minha irmã estava perto, tão perto de dominar qualquer que fosse a potencial habilidade de consertar a muralha. Se ela apenas se libertasse, dissera Henry. Não ousei sugerir que talvez o mundo ainda não estivesse pronto para aquilo. Tomei o café da manhã em silêncio, raspando o garfo no prato. Henry disse que estava perto de encontrar o que precisávamos no livro também. Qualquer que fosse o feitiço que minha irmã lançaria. Como Henry sabia, eu não fazia ideia. Não pareceu sábio perguntar. Nesta só falou quando me levantei. Vai para aquela reunião em 2 dias. Sim. Eu me preparei para o que ela pretendia dizer. Nesta olhou para as janelas da frente, como se ainda esperasse, ainda vigiasse. Você foi para a batalha. Sem pensar 2 vezes. Por quê? Porque precisei. Porque as pessoas precisavam de ajuda. Os olhos azul acinzentados pareciam quase prateados sob a tênue luz da manhã. Mas Nesta não disse mais nada, e, depois de esperar por mais um momento, parti, atravessando até a casa para minha lição de voo com Asriel. Capítulo 41. Os 2 dias seguintes foram tão ocupados que a lição com Asriel foi o único momento de treino. O mestre espião voltara, após enviar as mensagens que Mor tinha escrito sobre a mudança na reunião. Tinham concordado com a data, pelo menos. Mas a declaração de Mor do local, apesar da linguagem irredutível, fora universalmente rejeitada. E assim continuou o vai-vem interminável entre as cortes. Sob a montanha fora antes o local neutro de reuniões. Mesmo que não estivesse selado, ninguém parecia disposto a se encontrar lá agora. Então, o debate prosseguiu com relação a quem, entre todos os grãos-senhores, seria o anfitrião da reunião. Bem, entre 6 deles. Beron, por fim, ousara se juntar. Mas nenhuma notícia viera da corte primaveril, embora soubéssemos que as mensagens foram recebidas. Todos nós iríamos, exceto por Henry e Nesta que, conforme insistia a primeira, precisava treinar mais.
principalmente depois que Henry havia encontrado, na noite anterior, uma passagem no livro que poderia ser aquilo de que precisávamos para consertar a muralha. Com apenas algumas horas para o fim da noite, ficou finalmente acordado que a reunião aconteceria na corte crepuscular. Era perto o bastante do meio do continente, e como Calias, grão-senhor da Invernal, não permitiria ninguém em seu território depois dos horrores que Amaranta infligirá ao povo, era a única outra área fronteiriça àquela terra central neutra. Rhys e Tesan, grão-senhor da corte crepuscular, se davam bem o bastante. A crepuscular era geralmente neutra em qualquer conflito, mas, como uma das três cortes solares, sua lealdade sempre se inclinava na direção das outras duas. Não era um aliado tão forte quanto Hélio o quebrador de feitiços da corte diurna, mas forte o bastante. Isso não impediu Rhys, Mor e Asriel de se reunir em volta da mesa de jantar na casa da cidade na noite anterior, a fim de revisar todo o fragmento de informação conhecida sobre o palácio de Tesan, sobre possíveis obstáculos e armadilhas. E rotas de fuga. Foi difícil não caminhar de um lado para o outro, não perguntar se, talvez, os riscos eram maiores que os benefícios. Tanto dera errado em Hibern. Tanto estava dando errado no mundo. Sempre que Asriel falava, eu ouvia o rugido de dor quando aquela lança lhe perfurava o peito. Sempre que Mor rebatia um argumento, eu a via de rosto pálido, se afastando do rei. Sempre que Rhys pedia minha opinião, eu o via ajoelhado no sangue dos amigos, implorando ao rei que não partisse nosso laço. Nesta e Henry paravam de praticar na sala de estar de vez em quando, para que a última pudesse se intrometer com algum conselho ou aviso sobre a reunião. Ou para que Henry pudesse brigar com Nesta a fim de que se concentrasse, se esforçasse mais. Enquanto ela mesma folheava o livro. Mais alguns dias, declarou Henry, quando Nesta, por fim, subiu, reclamando de dor de cabeça. Mais alguns dias e minha irmã, por qualquer que fosse o misterioso poder, talvez conseguisse fazer alguma coisa. Isso se, acrescentou Henry, ela conseguisse desvendar aquela seção promissora do livro a tempo. E com isso, a fêmea de cabelos negros nos deu boa noite para ler até que os olhos sangrassem, foi o que alegou. Considerando quanto o livro era terrível, não tive tanta certeza de que estivesse brincando. Os outros também não. Mal toquei no jantar. E mal dormi naquela noite, me revirando nos lençóis até que Rhys acordou e pacientemente me ouviu murmurar meus temores até que não passassem de sombras. O alvorecer chegou, e, conforme me vesti, a manhã evoluiu para um dia ensolarado e seco. Embora fôssemos para a reunião como realmente éramos, nossas vestes habituais permaneceram as mesmas, Rhys com a calça e casaco pretos de preferência, Asriel e Cashon com as armaduras ilirianas, todos os 7 sifões polidos e reluzentes. Mor abandonara o vestido vermelho habitual em favor de um azul como à meia-noite. O corte tinha as mesmas faixas reveladoras e as saias transparentes e esvoaçantes, mas havia algo, contido nele. Majestoso. Uma princesa do reino. As vestes de sempre, exceto as minhas. Não tinha encontrado um vestido novo. Pois não havia outro vestido que poderia se sobressair àquele que eu agora usava no saguão enquanto o relógio sobre a lareira da sala de estar soava 11 horas. Rhys ainda não dissera, e não havia sinal de Henry ou Nesta para as despedidas. Tínhamos nos reunido alguns minutos mais cedo, mas... Abaixei o rosto para me olhar de novo. Mesmo sob a morna luz férica do saguão, o vestido reluzia e brilhava como uma joia recém-lapidada. Tínhamos redesenhado meu vestido da queda das estrelas, acrescentando cortes de seda translúcida aos ombros e às costas, e o material brilhoso era como luz estelar bordada conforme fluía atrás de mim no lugar de um véu ou uma capa. Se resplandera a noite triunfante, eu era a estrela que só brilhava graças à sua escuridão, a luz apenas visível por sua causa. Olhei com irritação para as escadas. Isso se ele se desse o trabalho de aparecer a tempo. Meus cabelos, Niall prendera com um arco elegante, ornamentado, sobre a cabeça, e diante dele. Vi Cashon me olhar pela terceira vez em menos de um minuto, e indaguei. O quê?
Seus lábios se repuxaram nos cantos. Você parece tão... Lá vamos nós, murmurou Mor, de onde limpava as unhas pintadas de vermelho contra o corrimão da escada. Anéis brilhavam em cada articulação, em cada dedo, fileiras de pulseiras tilintavam umas contra as outras nos 2 pulsos. Oficial, explicou Cashon, com um olhar incrédulo em sua direção. Ele gesticulou com a mão encimada com um sifão. Chique. Mais de 500 anos, disse Mor, sacudindo a cabeça com tristeza, um guerreiro e general habilidoso, famoso por todos os territórios, e elogiar damas ainda lhe é algo quase impossível. Lembre-me do porquê o levamos a reuniões diplomáticas. Asriel, envolto em sombras diante da porta da frente, riu baixinho. Cashon lançou um olhar irritado a ele. Não vejo você disparando poesias, irmão. Asriel cruzou os braços, ainda com um leve sorriso. Não preciso recorrer a elas. Mor soltou uma risada semelhante a um grasnido, e eu ri com deboche, o que me garantiu um cutucão nas costelas de Cashon. Afastei sua mão, mas contive o empurrão que queria dar no general apenas porque era a primeira vez que o via desde de Adriata, e porque sombras ainda lhe obscureciam os olhos e por causa da coisa de sensação duvidosa em minha cabeça. A coroa. Tris me coroará em todas as reuniões e todos os eventos que tivemos, muito antes de eu ser sua parceira, muito antes de eu ser Grã Senhora. Mesmo sob a montanha. Eu jamais questionará as taieras e os diademas e as coroas que Niuala ou Serridven entrelaçavam em meus cabelos. Jamais protestei contra elas mesmo antes de as coisas entre nós estarem daquela forma. Mas essa coroa... Olhei para o alto das escadas quando os passos tranquilos, lentos, de Rhys soaram no carpete. Essa coroa era mais pesada. Não era indesejada, mas, estranha. Quando Rhys surgiu no alto das escadas, esplendoroso naquele casaco preto, com as asas estendidas e brilhando como se as tivesse polido, eu estava de novo naquele quarto para o qual ele me levara tarde da noite na véspera, depois que eu o acordei, me debatendo e me revirando na cama. O quarto ficava um andar acima da biblioteca na Casa do Vento e era protegido por tantos feitiços que Rhys levou alguns momentos para passar por eles. Apenas ele e eu e quaisquer futuros filhos, acrescentou Rhys, com um sorriso sutil, podíamos entrar. A não ser que levássemos convidados. A câmara era uma escuridão fria como se tivéssemos entrado na mente de alguma besta dormente. E dentro do espaço redondo reluziam ilhas brilhantes de luz. De joias. 10.000 anos em tesouros. Era perfeitamente organizada, com plataformas e gavetas abertas, e bustos, e estantes. As joias da família, anunciara Rhys, com um sorriso malicioso. Algumas das peças de que não gostamos são guardadas na corte de pesadelos para que eles não fiquem irritadinhos, e porque, às vezes, nós as emprestamos à família de Mor, mas estas são para a família. Ele me levou além de vitrines que brilhavam como pequenas constelações, o valor de cada uma. Mesmo como filha de um mercador, não podia calcular o valor de nenhuma delas. Nos fundos da câmara, envolta em uma escuridão mais pesada. Tinha ouvido falar de catacumbas no continente, onde crânios de entes queridos ou de pessoas famosas eram guardados em pequenas alcovas, dezenas ou centenas em uma parede. O conceito aqui era o mesmo, entalhada na rocha havia uma parede inteira de coroas. Cada uma tinha o próprio descanso, coberto com veludo preto, cada uma iluminada por lagartas luminosas, disse Rhys, conforme as minúsculas esferas azuladas incrustadas nos arcos de cada nicho pareceram brilhar como o céu noturno. Na verdade, o que julguei serem pequenas luzes féricas no teto alto. Eram todas lagartas luminosas. Azul pálido e turquesa, a luz era sedosa como o luar, iluminando as joias com o antigo e silencioso fogo. Escolha uma, sussurrou Rhys em meu ouvido. Uma lagarta luminosa. Ele mordiscou o lobo de minha orelha. Engraçadinha. Rhys me virou de volta na direção da parede de coroas, cada uma completamente diferente, tão individuais quanto caveiras. Escolha qualquer coroa de que gostar. Não posso simplesmente pegar uma. Claro que pode.
Elas pertencem a você. Ergui uma sobrancelha. Não pertencem, não de verdade. Pela lei e pela tradição, isto é tudo seu. Venda, derreta, use-as, faça o que quiser. Não se importa com elas. Indiquei o tesouro que valia mais que a maioria dos reinos. Ah, tenho peças preferidas que posso convencê-la a poupar, mas... isto é seu. Até o último pedaço. Nossos olhos se encontraram, e eu soube que Liz também se lembrava das palavras sussurradas meses antes. Que cada pedaço de meu coração ainda cicatrizante lhe pertencia. Sorri e acariciei o braço de Liz com a mão antes de me aproximar da parede de coroas. Eu me senti apavorada certa vez, na corte de Tanlin, por receber uma coroa. Detestara a ideia. E supus que, de fato, nunca me preocupara com isso quando se tratava de Liz. Como se alguma pequena parte de mim sempre soubesse que ali era onde eu devia estar, a seu lado, como sua igual. Sua rainha. Liz inclinou a cabeça, como para dizer sim, ele viu e entendeu e sempre soube. Agora, descendo as escadas da casa na cidade, a atenção de Liz foi direto para aquela coroa no alto de minha cabeça. E a emoção que iluminou seu semblante foi suficiente para fazer com que até mesmo Molly e Cashon virassem o rosto. Eu tinha permitido que a coroa me chamasse. Não escolhera por estilo ou conforto, mas pela atração que senti por ela, como se fosse aquele anel no chalé da tecelã. Minha coroa era feita de prata e diamantes, toda desenhada com arabescos de estrelas e várias fases da lua. O ápice em arco sustentava uma lua crescente de diamante sólido, acompanhada por 2 estrelas explodindo. E com o vestido reluzente da noite das estrelas. Liz desceu das escadas e tomou minha mão. Noite triunfante, e a eternidade de estrelas. Se ele era a escuridão doce e aterrorizante, eu era a luz reluzente revelada apenas pelas sombras de Liz. Achei que estavam partindo, interrompeu a voz de Nesta do alto das escadas. Eu me preparei, desviando a atenção de Liz. Nesta estava com um vestido do mais escuro azul, nenhuma joia à vista, os cabelos presos e sem adornos também. Suponho que, com a beleza arrebatadora, não precisasse de ornamentos. Teria sido como colocar joias em um leão. Mas, para estar vestida daquela forma. Nesta desceu as escadas, e, quando os demais ficaram em silêncio, percebi. Tentei não parecer tão descarada quando olhei para Cashon. Os dois não tinham se visto desde Adriata. Mas o guerreiro apenas a olhou dos pés à cabeça e se virou para Asriel a fim de dizer algo. Mor observava os dois com atenção. O aviso que dera à minha irmã ainda ecoava silenciosamente entre as duas. E Nesta, pela maldição da mãe, pareceu se lembrar. Pareceu controlar quaisquer palavras que estivesse prestes a cuspir, e apenas se aproximou de mim. E quase fez meu coração parar com choque quando falou. Você está linda. Pisquei para ela. Isso, Cashon, é o que você estava tentando dizer, falou Mor. Ele resmungou algo que escolhemos não ouvir. Obrigada. Você também, respondia Nesta. Nesta apenas deu de ombros. Por que está tão bem vestida? Insisti. Não devia estar treinando com Anren. Senti a atenção de Cashon se voltar para nós, senti todos olharem quando Nesta respondeu. Vou com vocês. Capítulo 42. Ninguém disse nada. Nesta apenas ergueu o queixo. Eu jamais vira minha irmã sem palavras. Não quero ser lembrada como uma covarde. Ninguém diria isso, sugeri, em voz baixa. Eu diria. Nesta observou todos nós, pulando Cashon com o olhar. Não para desprezá-lo, mas, para evitar seu olhar de resposta. Aprovação, mais que isso. Era uma coisa distante, explicou minha irmã. A guerra. A batalha. É. Não é mais. Ajudarei se puder. Se isso significar, contar a eles o que aconteceu. Você já sacrificou o bastante, argumentei, o vestido farfalhando quando dei um passo solitário na direção de Nesta. Anren disse que você está perto de dominar a habilidade de que precisa.
Devia ficar, se concentrar nisso. Não? A palavra saiu firme, clara. Um dia ou dois de atraso no treinamento não farão qualquer diferença. Talvez, quando voltarmos, Anren tenha decodificado aquele feitiço do livro. Nesta gesticulou com um ombro. Vocês foram para a batalha por uma corte que mal conhecem, que mal os vê como amigos. Anren me mostrou o rubi de sangue. Quando perguntei por quê, você disse que era a coisa certa. As pessoas precisavam de ajuda. Nesta engoliu em seco. Ninguém vai lutar para salvar os humanos abaixo da muralha. Ninguém se importa. Mas eu me importo. Ela brincou com um vinco do vestido. Eu me importo. Tris passou para meu lado. Como Gran Senhora, Feire não é mais minha emissária no mundo humano. Ele deu um sorriso hesitante para Nesta. Quero emprego. O rosto de Nesta não demonstrou nada, mas eu podia ter jurado que uma faísca se acendeu. Considere esta reunião um teste. E farei você esvaziar os cofres para pagar por meus serviços. Tris esboçou uma reverência. Eu não esperaria menos de uma irmã Archeron. Eu o cutuquei nas costelas, Iris conteve uma risada. Bem-vinda à corte, disse Iris a Nesta. Está prestes a ter um primeiro dia e tanto. Para meu choque eterno, um sorriso repuxou os cantos da boca de Nesta. Não tem volta agora, disse Cashon a Iris, indicando as asas de meu parceiro. Iris colocou as mãos nos bolsos. Imagino que seja hora de o mundo saber quem realmente tem a maior envergadura de asa. Cashon gargalhou, e até mesmo Asriel sorriu. Mor me lançou um olhar que me fez morder o lábio para conter uma gargalhada. Aposto 20 moedas de ouro que haverá uma briga na primeira hora, disse Cashon, ainda sem olhar direito para Nesta. 30 moedas, e aposto em 45 minutos, replicou Mor, cruzando os braços. Lembrem-se de que há votos e proteções de neutralidade, disse Liz, casualmente. Vocês não precisam de punhos ou magia para brigar, disparou Mor. 50, e aposto em 30 minutos, falou Asriel, a porta. Iniciada pela outonal. Liz revirou os olhos. Tente não demonstrar que estão todos apostando neles. E nada de trapacear provocando brigas. Os sorrisos de resposta do grupo não foram nada reconfortantes. Liz suspirou. Aposto 100 moedas que haverá uma briga nos primeiros 15 minutos. Nesta soltou uma risada baixa. Mas todos me olharão, esperando. Dei de ombros. Liz e eu somos uma equipe. Ele pode apostar todo o nosso dinheiro nessa palhaçada. Todos pareceram profundamente ofendidos. Liz entrelaçou o braço no meu. Uma rainha na aparência. Nem termine essa frase, respondi. Ele riu. Vamos. Liz atravessaria comigo, Mor levaria Cashon e Nesta, e Asriel iria sozinho. Liz olhou para o relógio da sala de estar e acenou para o encantador de sombras. Asriel imediatamente sumiu. Ele seria o primeiro a chegar, o primeiro a ver se alguma armadilha nos esperava. Em silêncio, aguardamos. 1 minuto. 2. Então, Liz expirou e disse. Caminho livre. Ele entrelaçou os dedos nos meus, segurando com força. Mor se curvou um pouco, as joias brilharam com o movimento, e foi dar o braço a Cashon. Mas ele por fim se aproximara de Nesta. Quando o mundo começou a se transformar em sombras, vi Cashon de pé diante de minha irmã, vi o queixo de Nesta se erguer de modo desafiador, e ouvi Cashon resmungar. Oi, Nesta. Liz pareceu parar a travessia quando minha irmã falou. Então, você está vivo. Cashon exibiu os dentes em um sorriso selvagem, abrindo levemente as asas. Estava esperando o contrário. Mor observava com tanta atenção, com cada músculo tenso. Ela mais uma vez estendeu o braço para o do general, mas Cashon se esquivou, sem tirar os olhos do olhar incandescente de Nesta. Você não veio. Disparou ela, então se conteve. O mundo pareceu ficar completamente imóvel com aquela frase interrompida, nada e ninguém mais quieto que Cashon.
Ele observou o rosto de minha irmã como se lesse intensamente um relatório de batalha. Mor apenas observou enquanto Cashon pegava a mão fina de Nesta, entrelaçando os dedos de ambos, enquanto o general fechava as asas e, às cegas, estendia a outra mão para trás, na direção da amiga, com uma ordem silenciosa para que os transportasse. Os olhos de Cashon não deixaram os de Nesta, e os dela não deixaram os dele. Não havia calor, nenhum carinho, no rosto dos dois. Apenas aquela intensidade voraz, aquela mistura de desprezo e compreensão e fogo. Rhys começou a nos atravessar de novo, e, no momento que o vento escuro soprou, ouvi Cashon dizer a Nesta, com voz baixa e áspera: "Da próxima vez, emissária, virei cumprimentá-la." Tinha aprendido o suficiente com Rhys sobre o que esperar da corte crepuscular, mas mesmo as paisagens que ele pintara não faziam jus à vista. Foram as nuvens o que vi primeiro. Imensas nuvens fluindo pelo céu cor de cobalto, macias e magnânimas, ainda tingidas pelo vestígio rosado do alvorecer, as bordas arredondadas emolduradas pela luz dourada. O frescor orvalhado da manhã permanecia no ar morno quando olhamos para o palácio montanhoso que espiralava até o céu acima. Se o palácio acima da corte de pesadelos fora feito de pedra da lua, esse era feito de pedra do sol. Eu não tinha palavras para a pedra dourada quase opalescente que parecia conter o brilho de 1000 alvoreceres. Degraus e sacadas e arcos e varandas e pontes uniam as torres e os dumos folheados a ouro do palácio, e pomeias violetas subiam pelas pilastras e pelos blocos perfeitamente cortados de pedra para absorver a neblina dourada que soprava. Soprava porque a montanha sobre a qual ficava o palácio. Havia um motivo para eu ter visto as nuvens primeiro. A varanda na qual surgimos estava vazia, exceto por Asriel e um criado de quadril estreito usando o uniforme dourado e rubi da crepuscular. Vestes leves e largas em camadas, mas que torneavam o corpo. O macho fez uma reverência, a pele marrom era lisa com juventude e beleza. "Por aqui, grão-senhor." Até mesmo a voz do homem era tão linda quanto o primeiro brilho dourado no horizonte. Rhys respondeu à reverência com um aceno breve e me ofereceu o braço. Mor murmurou atrás de nós, caminhando ao lado de Nesta: "Se algum dia tiver vontade de construir uma nova casa, Rhys, vamos usar esta como inspiração." Rhys lançou um olhar de incredulidade por cima do ombro para a prima. Cashon e Asriel riram baixinho. Olhei para Nesta quando o criado nos levou não para o arco além da varanda, mas para as escadas espiraladas que subiam, ao longo da face exposta de uma torre. Nesta pareceu tão deslocada quanto todos nós, exceto por Mor, mas havia assombro no rosto de minha irmã. Assombro completo diante do castelo nas nuvens, do campo verdejante que ondulava longe abaixo, salpicado de cidadezinhas com telhado vermelho e rios amplos e reluzentes. Um campo exuberante, eterno, completo pelo peso do verão sobre si. E eu me perguntei se minha expressão se assemelhará àquela no dia em que vi Velaris pela primeira vez. A mistura de assombro e raiva, e a percepção de que o mundo era grande, e lindo, e às vezes tão sobrepujante em suas maravilhas que era impossível sorvê-lo de uma vez. Havia outros palácios dentro do território da Crepuscular posicionados em pequenas cidades que se especializavam em funilaria e relojoaria e coisas inteligentes. Ali, além daquelas cidades aninhadas nas colinas e campo, não havia indústria. Nada além do palácio e do céu e das nuvens. Subimos as escadas espiraladas, a queda do precipício próximo descia até a rocha de cores quentes, salpicada de aglomerados de rosas pálidas e fofas peonias de cor magenta. Uma linda e colorida morte. A cada passo me preparava conforme subíamos mais e mais a torre, e a mão de Rhys sobre a minha não se movia. As asas permaneciam abertas. Ele não hesitou um único passo. Os olhos de Rhys se voltaram para mim, divertidos e inquisidores. Ele falou, pelo laço: "E você acha que eu preciso redecorar nossa casa?" Passamos por câmaras a céu aberto cheias de gordas almofadas de seda e tapetes felpudos, passamos por janelas cujos painéis estavam organizados em misturas coloridas, por urnas transbordando com lavanda e fontes gorgolejando a água mais cristalina sob os raios tênues de sol.
Não é uma competição, ralhei com ele. A mão de Riz apertou a minha. Bem, mesmo que Tesan tenha um palácio mais bonito, sou o único abençoado com uma grã senhora a meu lado. Não consegui conter o rubor nas bochechas. Principalmente quando Riz acrescentou, esta noite, quero que use essa coroa na cama. Somente a coroa. Devasso. Sempre. Sorri, e Riz se aproximou suavemente para dar um leve beijo em minha bochecha. Mor murmurou uma súplica para livrá-la de parceiros. Vozes abafadas chegaram até nós da câmara a céu aberto no alto da torre de pedra solar, algumas graves, outras agudas, umas animadas. Antes de terminarmos a última volta a seu redor, as janelas arqueadas e sem vidro não forneciam uma barreira para a conversa do lado de dentro. 3 outros já chegaram, avisou Riz, e tive a sensação de que era o que Asriel agora murmurava para Mor e Cashon. Hélio, Calias e Tesan. Os grãos senhores da diurna e invernal, e nosso anfitrião da crepuscular. O que significava que a outonal e a estival Beron e Tarquin ainda não haviam chegado. Ou a primaveril. Ainda duvidava de que Talin sequer aparecesse, mas Beron e Tarquin. Talvez a batalha tivesse feito Tarquin mudar de ideia. Iberon era ruim o suficiente para talvez já ter se aliado a Ibern, independentemente da manipulação de Eris. Vi a garganta de Riz oscilar quando subimos os últimos degraus até o portal aberto. Uma longa ponte conectava a outra metade da torre ao interior do palácio, o parapeito estava carregado com glicínias pálidas como o crepúsculo. Eu me perguntei se os demais foram conduzidos por aquelas escadas, ou se por algum motivo isso deveria ser um insulto. Levantou os escudos, perguntou Riz, mas eu sabia que ele estava ciente de que os meus estavam erguidos desde Velaris. Assim como eu estava ciente de que ele tinha erguido um escudo, mental e físico, em volta de todos nós, com ou sem os termos de paz. Embora a expressão de Riz estivesse tranquila, e os ombros, relaxados, eu disse, vejo você inteiro, Riz. E não há uma só parte que eu não ame com tudo o que sou. A mão de Riz apertou a minha em resposta, antes de ele colocar meus dedos em seu braço, erguendo-o tanto que talvez tenhamos passado uma imagem bastante cortês quando entramos na câmara. Você não se curva para ninguém, foi tudo o que Riz respondeu.